Que a paz do Senhor venha preencher o seu coração agora. Eu sou Tiago Rodrigues e você está no canal Paz e Refúgio. Hoje vamos mergulhar no capítulo 12 do livro de Provérbios, um texto repleto de sabedoria prática para o nosso dia a dia. Vamos explorar cada versículo e entender como essas palavras antigas ainda têm um impacto profundo em nossas vidas hoje. O livro de Provérbios é uma coleção de ditados e ensinamentos atribuídos principalmente ao rei Salomão. Ele oferece conselhos práticos sobre como viver uma vida sábia e justa. O capítulo 12, em particular, aborda temas como a justiça, a sabedoria, o trabalho, a honestidade e as relações interpessoais. Versículo 1. Aquele que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. Aqui, Salomão nos ensina que o amor pela correção é uma característica de quem deseja crescer em conhecimento. Aceitar críticas e aprender com elas é essencial para o desenvolvimento pessoal. Em contraste, rejeitar a correção é um sinal de teimosia e falta de sabedoria. Versículo 2. Um homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas a um homem de perversos desígnios ele condenará. Este versículo destaca a importância de viver de forma íntegra. A bondade e a retidão atraem o favor divino, enquanto aqueles com intenções perversas enfrentam a condenação. O texto nos lembra que nossas ações têm consequências, tanto no plano espiritual quanto no terreno. Versículo 3. Um homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz dos justos não será removida. A impiedade pode oferecer ganhos temporários, mas não proporciona uma base sólida para a vida. Em contraste, a justiça enraiza o indivíduo firmemente, garantindo estabilidade e permanência. Salomão nos incentiva a buscar uma vida justa, que resiste às tempestades. Versículo 4. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Neste versículo, a importância da virtude e do caráter é destacada, especialmente no contexto do casamento. Uma esposa virtuosa é uma honra para seu marido, enquanto uma que age vergonhosamente traz desonra e sofrimento. A mensagem se estende a todas as relações, enfatizando o valor do caráter e da retidão. Versículo 5. Os pensamentos dos justos são retos, mas os conselhos do ímpio, engano. Os pensamentos dos justos são guiados pela verdade e pela integridade, enquanto os conselhos dos ímpios são enganosos e traiçoeiros. Este versículo nos alerta sobre a importância de buscar conselhos de pessoas íntegras e evitar aqueles que podem nos levar ao erro. Versículo 6. As palavras dos ímpios são ciladas para derramar sangue, mas a boca dos retos os livrará. As palavras têm poder. Enquanto os ímpios usam suas palavras para causar dano e destruição, os justos usam a fala para proteger e salvar. Salomão nos lembra de usar nossas palavras com sabedoria e intenção positiva. Versículo 7. Os ímpios são derrubados e já não são, mas a casa dos justos permanecerá. Este versículo reforça a ideia de que a impiedade leva à queda e à destruição, enquanto a justiça proporciona permanência e estabilidade. A casa dos justos é construída sobre fundamentos sólidos, garantindo sua continuidade. Versículo 8. Segundo o seu entendimento será louvado o homem, mas o perverso de coração estará em desprezo. A sabedoria e o entendimento trazem reconhecimento e louvor, enquanto a perversidade leva ao desprezo. Salomão nos incentiva a buscar o entendimento e a sabedoria como um caminho para o respeito e a honra. Versículo 9. Melhor é o que se estima em pouco e tem servos, do que o que se honra a si mesmo e tem falta de pão. A humildade e a modéstia são preferíveis à arrogância e à vaidade. Este versículo nos ensina que é melhor ter uma vida simples e modesta, com recursos suficientes, do que buscar a auto-honra e viver na pobreza. Versículo 10. O justo tem consideração pela vida dos seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. O tratamento dos animais é um reflexo do caráter de uma pessoa. O justo cuida bem de seus animais, enquanto até as ações misericordiosas dos ímpios são na verdade cruéis. Este versículo nos lembra da importância da compaixão em todas as nossas ações. Versículo 11. O que lavra sua terra se farta de pão, mas o que segue os ociosos é falto de juízo. O trabalho diligente leva à abundância, enquanto seguir a ociosidade é tolice. Salomão destaca o valor do trabalho árduo e da diligência como caminho para a prosperidade. Versículo 12. O ímpio deseja a rede dos maus,
mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Os ímpios cobiçam os ganhos desonestos, mas os justos produzem frutos através de suas ações corretas. Este versículo nos ensina que a verdadeira prosperidade vem de viver uma vida justa e íntegra. Versículo 13. Pela transgressão dos lábios o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. As palavras imprudentes podem prender uma pessoa em problemas, enquanto os justos são libertados de suas angústias. Salomão nos lembra da importância de falar com sabedoria e cautela. Versículo 14. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. As palavras e ações de uma pessoa determinam suas recompensas. Falar e agir com sabedoria e justiça trazem resultados positivos. Este versículo nos encoraja a sermos cuidadosos com o que dizemos e fazemos. Versículo 15. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Os insensatos confiam em seu próprio julgamento, enquanto os sábios buscam conselhos e orientação. Salomão nos ensina a importância da humildade e da disposição para aprender com os outros. Versículo 16. A ira do insensato se conhece no mesmo dia, mas o prudente encobre a afronta. Os insensatos reagem impulsivamente à provocação, enquanto os prudentes mantêm a calma e evitam conflitos desnecessários. Este versículo destaca a importância do autocontrole e da paciência. Versículo 17. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a falsa testemunha engana. A verdade é um pilar da justiça, enquanto a falsidade leva ao engano e à injustiça. Salomão nos incentiva a sermos portadores da verdade em todas as nossas interações. Versículo 18. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. As palavras podem ferir ou curar, enquanto algumas palavras são cortantes e dolorosas, as palavras dos sábios trazem cura e bem-estar. Este versículo nos lembra de usar nossas palavras para edificar e não destruir. Versículo 19. O lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura por um só momento. A verdade é eterna, enquanto a falsidade é passageira. Salomão nos ensina que viver em verdade traz durabilidade e estabilidade. Versículo 20. No coração dos que maquinam o mal há engano, mas os que aconselham paz têm alegria. Os que planejam o mal vivem em engano e descontentamento, enquanto aqueles que promovem a paz experimentam alegria verdadeira. Este versículo nos incentiva a buscar a paz em todas as nossas relações. Versículo 21. Não sobrevirá mal ao justo, mas os ímpios ficam cheios de mal. Os justos são protegidos do mal, enquanto os ímpios estão sempre cercados de problemas. Salomão nos lembra que viver uma vida justa nos protege de muitas dificuldades. Versículo 22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu deleite. A mentira é detestável aos olhos de Deus, enquanto a verdade é um prazer para Ele. Este versículo nos incentiva a viver de forma honesta e verdadeira. Versículo 23. O homem prudente encobre o conhecimento, mas o coração dos tolos proclama a estultícia. Os prudentes guardam seu conhecimento e falam com sabedoria, enquanto os tolos falam sem pensar. Salomão nos ensina a importância de ser cuidadoso com o que compartilhamos e como o fazemos. Versículo 24. A mão dos diligentes dominará, mas os negligentes serão tributários. A diligência leva ao domínio e à liderança, enquanto a negligência resulta em servidão. Este versículo nos encoraja a sermos diligentes em nosso trabalho e em nossas responsabilidades. Versículo 25. A ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. A ansiedade pode pesar no coração, mas palavras encorajadoras trazem alegria e alívio. Salomão nos lembra do poder das palavras para levantar o espírito das pessoas ao nosso redor. Versículo 26. O justo é mais excelente do que o seu próximo, mas o caminho dos ímpios faz errar. Os justos se destacam por suas ações e caráter, enquanto os ímpios desviam-se do caminho correto. Este versículo nos incentiva a buscar a excelência em nossa conduta. Versículo 27. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. A preguiça impede que alguém aproveite os frutos de seu trabalho. Em contraste, a diligência é um bem precioso que leva à prosperidade. Salomão nos ensina a valorizar o trabalho árduo e a diligência. Versículo 28. Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. A justiça é o caminho para a vida, oferecendo segurança e proteção contra a morte espiritual.
Este versículo nos incentiva a seguir o caminho da justiça como um meio de alcançar a vida plena. Espero que esta exploração do capítulo 12 de Provérbios tenha trazido insights valiosos para a sua vida. Que possamos aplicar essas lições de sabedoria e justiça em nosso dia a dia, buscando sempre viver de acordo com os ensinamentos divinos. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Paz e Refúgio para mais conteúdos edificantes. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.